A pergunta aqui é: o que é o homem? O que é o homem para a psicologia tomista? De maneira geral, sempre quando alguém vai se debruçar a estudar qualquer psicologia, ela vai necessariamente cair na visão de homem. Não é à toa que, muitas vezes, alunos de psicologia me procuram: eu estou estudando tal psicologia, ou aquela outra psicologia, aquela visão de homem, eu não concordo. Não importa. Toda psicologia tem uma visão de homem. Não importa se a visão é boa ou ruim no primeiro momento, mas ela precisa ter uma visão de homem. Isso implica, então, uma certa suposição sobre o que seria a natureza humana. Entendendo e aceitando que toda psicologia tem uma imagem de homem, seja de maneira explícita ou implícita, se faz fundamental termos uma visão de homem saudável, ordenada, boa, realista. Afinal de contas, quem chega no meu consultório não é uma porta, não é um cachorro, não é um cavalo, é um ser humano. E para isso, eu preciso ter certas concepções antropológicas boas para que eu enxergue esse ser humano de uma forma verdadeira. Por quê? Se eu não sei, se eu não enxergo verdadeiramente o que é aquele homem, a chance de eu errar a condução desta pessoa, de eu errar em algum grau certo tipo de tratamento, é muito grande. Então, vamos começar com uma frase que Santo Tomás pega emprestado de um filósofo chamado Boécio, onde Santo Tomás concorda que ele vai dizer que o homem é uma substância individual de natureza racional. Aqui nós temos uma definição do que seria o homem para Santo Tomás e, consequentemente, para a psicologia tomista. Mas essa definição pode gerar uma série de dúvidas. A primeira delas é: não entendi. O que significa substância individual de natureza racional? Vamos lá. Vamos começar com substância. Então, quando olhamos para a substância, vamos falar que é algo que existe por si mesmo. Ou seja, o ser humano, sendo substância, ele não depende de outro para existir. Então, substância, eu, um ser humano, um cachorro, uma planta, tem uma substância. Ok? Individual. Vamos lá para o individual. É único e distinto. Então, se ele é único e distinto, é que cada ser humano é único, irrepetível, certo? Temos compartilhamos dessa natureza humana. Então, somos seres racionais, que daqui a pouco eu vou explicar, mas temos essa substância, algo que existe por si mesmo, individual, que é único e distinto. Sou irrepetível, certo? Substância individual de natureza racional. O que significa, então, natureza racional? Que tem capacidade
de pensar e raciocinar. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Por quê? Um homem é substância individual de natureza racional. Um homem é algo que existe por si mesmo, ele é único e distinto e tem capacidade de pensar e raciocinar e, consequentemente, tomar decisões. Livres, inclusive. Aqui nós temos o que seria o homem para a psicologia tomista. Estamos, digamos assim, numa raiz antropológica da visão tomista de homem, ok? Entendemos que o homem é uma substância individual de natureza racional, mas nós vamos caminhar antropologicamente para um entendimento cada vez mais claro dele. Uma coisa fundamental ao respondermos o que é o homem não podemos esquecer de algo absolutamente importante, que é o senso de mistério. Como assim? Vamos lá. Por mais que estejamos aqui buscando uma definição do que seja um homem, por mais que ao longo da história da humanidade grandes homens se debruçaram para compreender o que seja o homem, qualquer autor sério assume o sentido que existe um certo mistério. Não vamos conseguir conhecer o outro 100%. O homem é um certo mistério. Santo Tomás tem uma passagem muito interessante que ele fala que nós não temos a capacidade de esgotar a natureza de uma mosca. E é uma mosca. Imagina, então, de um ser humano. Então, o senso de mistério precisa ser respeitado necessariamente. Ok? Por quê? Para que esse olhar para o homem, respeitando o mistério, ou seja, eu não vou conseguir conhecer todos os segredos do coração do meu paciente, não vou. A gente começa a olhar esse homem com mais ordem, porque há um mistério ali. E esse mistério é muito importante porque, muitas vezes, a psicologia forma o psicólogo como se ele fosse um certo Deus, capaz de resolver todos os problemas, de aprofundar todos os assuntos, etc, etc, etc. A psicologia tomista está falando assim, cara pálida, você está diante de um ser humano, complexo, profundo, que você precisa aceitar a ideia de que ele é um certo mistério. Isso é fundamental. Outro aspecto importante é que Santo Tomás não separa o homem da sua natureza. Por que isso aqui é importante? Porque hoje nós temos, por grande parte, muitas vezes, dos profissionais de psicologia e em outras questões por parte de autores importantes da história da psicologia moderna, uma certa negação da natureza, como se o homem não tivesse uma natureza particular. Aqui na psicologia tomista, falamos de homem, falamos da sua natureza. E o que o homem é? Substância individual de natureza racional. Não tem como excluir a ideia de que esse homem é um ser racional. Então, se ele é um ser racional, ele vai ser mais humano, ou verdadeiramente humano, se ele utiliza essa racionalidade, se ele utiliza desenvolvendo essa racionalidade.
Parece uma piada o que vou falar agora, mas para você que mora no Brasil e está assistindo este curso, com certeza deve ter uma praça perto da sua casa. E na praça perto da sua casa tem um animalzinho chamado pombo. Se você observar 10 minutos os pombos, você vai perceber que tem alguns que parece que eles se recusam a voar. Parece que eles não querem voar. Só que ele é uma ave que voa naturalmente. Então, quando ele nega, vamos colocar assim, ele não nega, obviamente, de maneira racional, mas ele nega muito mais por um reforço positivo. Ou seja, as pessoas dão comida para ele no chão, para que ele precisa voar? Ele fica no chão. Mas quando ele deixa de voar, em algum grau, entre aspas, ele está sendo menos pombo. Porque o pombo voa. Não sei se vocês já perceberam, mas nas ruas, perto dessas praças, tem pombos atropelados. Para um pombo ser atropelado, parece uma piada, mas é sério, né? Para um pombo ser atropelado, ele realmente tem que estar, em algum grau, se negando a voar. Ou perdendo um pouco o hábito do voo. O homem, quando então não utiliza e não desenvolve esse aspecto racional, nós temos um problema porque ele se torna, em algum grau, menos homem. Não em sua natureza, a natureza dele não muda, mas em termos práticos. Porque ele se realiza considerando e fazendo crescer essa sua natureza. Esta pergunta, o que é o homem, nós estamos encontrando aqui alguns caminhos. Este homem tem uma finalidade. A gente sabe que ele tem uma natureza, que ele tem um senso de mistério, ele tem uma finalidade. A finalidade é a felicidade. A finalidade do homem é ser necessariamente feliz. E este homem vai conseguir realizar a si mesmo, em algum grau, ordenando-se a sua finalidade. Então, a felicidade tem relação com a realização humana. Não é à toa que todas as pessoas querem ser felizes. O doutor e psicólogo tomista Martin Etchevarria fala que o homem deseja a felicidade e não consegue não desejá-la. Faz parte da constituição deste homem. Mas a gente consegue ver várias pessoas em sofrimento. Se o homem deseja a felicidade e ele não tem como não desejá-la, por que esses homens não são felizes? Porque o nosso consultório está lotado de pessoas tristes, justamente porque eles confundem o que é a felicidade. Então, muitas pessoas acham que a felicidade está, por exemplo, no dinheiro. Assim, vão atrás do dinheiro com toda a força do mundo. Encontrou, conseguiu, ainda não alcançou a felicidade. Então, um problema que nós temos aqui, um problema antropológico, é um problema do homem em se relacionar bem com o seu fim. Mas continuando, o homem tem um senso de mistério, tem a sua natureza, não separa o homem da sua natureza dentro do pensamento tomista, ele tem essa característica racional, ele tem uma felicidade que, como finalidade, e essa felicidade faz um movimento de realização humana. Então, quanto mais ele se alinha realmente a um fim último correto, que é um só, ele se realiza como pessoa. Então, todas essas características que eu acabei de mostrar do homem caminham
para um lugar. O lugar é a virtude. Voltamos a esse lugar importante. Portanto, as virtudes significam desenvolver as suas potencialidades a um nível de excelência. Então, o sujeito, para que ele encontre esse fim último, será a partir da virtude, para que ele realize a si mesmo, virtude, para que ele não se confunda em relação ao que seja a felicidade, virtude, se ele tem uma natureza racional, é justamente essa natureza racional que faz com que ele pratique a virtude. Então, a virtude está aqui como um elemento central para respondermos o que é o homem. Um homem, esse mistério, essa substância individual de natureza racional, que tem essa racionalidade que diferencia dos outros seres vivos, tem uma finalidade que é a sua felicidade, se realiza, se aperfeiçoa com excelência através do crescimento das virtudes. A pessoa que então chega até o seu consultório necessita da virtude para que saia saudável. Então, esse homem virtuoso será um homem que levou, que aperfeiçoou as suas potências superiores. O homem virtuoso será aquele que aperfeiçoou suas potências superiores. Quais são essas potências? Inteligência, e vontade. Perceba o seguinte: o homem virtuoso será aquele que aperfeiçoou suas potências superiores, inteligência e vontade. Inteligência, vale relembrar, ela tem como objeto a verdade, e a vontade, o bem. O homem virtuoso é aquele que se aperfeiçoou na busca da verdade e na realização do bem. Olha que ponto fundamental. Ele tem um mistério, ele é racional, ele é uma substância individual, ele tem a finalidade que é a felicidade, ele não pode se confundir do que seja felicidade, porque isso gera tristeza. Ele se realiza se aproximando do fim último, e ele se aproxima do fim último na execução da virtude. E o homem virtuoso é o que aperfeiçoa com excelência as suas potências superiores. Encontra, se relaciona, perpetua a verdade, encontra, se relaciona e se aperfeiçoa na execução do bem.